Fala aí, galera, tranquilo? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo e esse vídeo vai falar um pouquinho sobre teologia de missão integral e marxismo. Essa é a grande questão que o João Paulo Berloffa colocou para a gente, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. E vim aqui também com a camisa do Mengão para representar, né, para dizer que, né, somos mais que vencedores. Mas é claro que esse assunto relacionado ao reino de Deus, ou melhor, a missão integral e marxismo, é muito amplo, mas a gente vai tentar aqui de alguma forma marcar algumas questões que eu acho fundamentais para a gente entender, né? Primeiro a gente precisa entender que missão integral é um movimento que surgiu na década de 70, tomou corpo, né? Foi até o documento em 1974 no Congresso de Lausanne, onde tinha os líderes das igrejas mais expressivas no mundo, tiveram um congresso, foi redigido um documento por nada mais nada menos que John Stott, chamado Pacto de Lausanne. Esse Pacto de Lausanne tem sido, digamos, o documento fundador daquilo que se chama teologia de missão integral. Eu não vou me ater aqui a muitos fatos históricos, mas simplesmente a tentar atingir a questão que é se o teologia de missão integral afeta ou se de alguma forma usa o marxismo ou é marxista, né? É óbvio que não. Teologia de missão integral não tem nada a ver com marxismo, né? Nós vivemos num mundo profundamente influenciado pelo marxismo, né? O marxismo imperou 70 anos imperou em alguns países da Europa durante 70 anos e mudou profundamente a cara do Ocidente. Então, na verdade, de alguma forma, todos nós somos afetados pelo marxismo, sim, né, de uma ou de outra forma. Né, aquilo que nós chamamos marxismo, os pressupostos de Marx, eu não quero aqui, já postei um vídeo falando sobre Marx, não se comprovaram de alguma forma por algumas experiências socialistas, mas isso afetou o mundo. Isso de alguma forma é como se fosse uma balança onde nós temos de um lado o capitalismo e do outro lado, né, Marx e o marxismo. E embora o marxismo não tenha se sobreposto ao capitalismo, ele criou um equilíbrio e alguns dos seus pressupostos, das suas ideias, das suas lutas acabaram conquistando coisas que, boas ou não, mas para o mundo atual que nós vivemos, né? Então, qual era a grande grita do capitalismo, do socialismo? O socialismo gritava que o capitalismo estava, o marxismo gritava que o capitalismo estava na contramão do que produziria a felicidade humana. Então era preciso chegar a uma nova fase da humanidade. Essa nova fase ele chamaria, em última instância, primeiro o socialismo e depois, em última instância, o comunismo, né? Aí nós temos daí milhares de escritos em todas as línguas do mundo falando sobre o socialismo, que influenciou, sim, tudo que nós temos, principalmente em termos de teoria, né? Então é impossível dialogar com o mundo dos nossos dias se você não dialogar com o marxismo, de alguma forma. Eu deixo bem claro, eu não sou marxista, não tem nada a ver com marxismo, mas o tempo todo a gente está dialogando, né, como se a gente tivesse sentado à mesa com todos aqueles que pensam a respeito do homem, a respeito da existência do homem, na busca de entender o que é o homem, na busca da felicidade humana, essas coisas todas. Então a gente acaba dialogando com esse pessoal o tempo todo, né? Então, nesse sentido, teologia de missão integral dialoga sim, porque e até nós devemos pensar o seguinte, né? A verdade ela é verdade independente de quem diga. Se algum pressuposto, seja ele dito por quem quer que seja, se ele se comprovar como verdade ou como bíblico, né, independente de quem quer que seja, nós precisamos ouvir e dar o braço a torcer. Mas enfim, então a teologia de missão integral também é uma busca de tentar dizer, olha, para que existimos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa função, a nossa missão nessa terra,
Então, qual o sentido da vida? Para que a gente está aqui? Então, a gente dialoga com o mundo, e dialogando com o mundo, a gente dialoga com qualquer tipo de teologia, de filosofia, que possa contribuir para responder a essas perguntas para a humanidade. Agora, se a pergunta que o João me fez, se missão integral tem a ver com o marxismo, está perguntando se a teologia de missão integral, ela dialoga, ela usa o quadro teórico do marxismo e se baseia nele, eu diria, João, não. São duas propostas absolutamente diferentes. Né? Missão integral, em linhas gerais, em pouco tempo, missão integral ela tenta resgatar um primeiro conceito que é chamado por alguns o conceito de justiça do profetismo hebraico. Um bom desafio a todos é lerem os profetas e perceberem nos profetas digamos, esse teor, essa característica de todos os profetas trabalhar na questão de justiça social. Né? Amós, eu preguei uma série de mensagens na igreja sobre os profetas menores, e todos eles trabalham com essas questões. Ou seja, é uma busca de que a justiça, até o Amós diz que a justiça deve correr como um rio. Né? Eu lembro de uma outra fala de Isaías que diz: como haverá paz se não houver justiça? Então, esse profetismo hebreu era um profetismo que tinha um senso de justiça. E missão integral visa responder a isso, atender a isso, resgatar esse conceito e implantar esse conceito como um modo de vida para a igreja, né, e por que não dizer para a sociedade. Então, esse é um primeiro conceito que missão integral tenta resgatar, né, e que de alguma forma nós também devemos pensar. O segundo, que é um referencial teórico para a missão integral, é o conceito de reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é um conceito que precisa ser resgatado pela igreja, e em Lausanne eles pensaram isso. Vamos resgatar esse conceito, que é um conceito de reino de Deus. A ideia de reino de Deus é um sistema que se opõe a qualquer outro sistema humano. Então, é uma proposta de Jesus e do seu reino de se opor ao capitalismo, se opor ao socialismo, se opor ao comunismo, porque o reino de Deus tem os seus próprios preceitos, suas próprias regras. É um reino onde Deus reina, onde o Senhor tem as suas questões e suas vontades que são impostas aos homens e que são propostas aos homens. Então, o resgate desse sistema chamado Reino de Deus é um resgate que Missão Integral visa buscar. Né? Daniel, quando profetiza e fala daquela estátua de Nabucodonosor, né? E que tem cabeça disso e tal, ela fala que, de repente, naquele texto fala de uma pedra sem mão que é lançada e que destrói aquela estátua. Essa pedra sem mão, claro que é Jesus, é a proposta do reino de Deus. Jesus prega o tempo todo, ensina o tempo todo acerca do reino, contando histórias, ensinando, né, dizendo. Então, a gente precisa perceber que é o resgate dessa proposta do reino de Deus que a Missão Integral visa, que Missão Integral busca, né? Ou seja, a noção de reino de Deus como um sistema que engloba tudo o que afeta o homem, né? E tudo, quando nós dizemos, estamos falando da questão social, política, econômica, ética, moral, educacional, do trabalho, do direito, porque tudo isso afeta o homem e é afetado pelo homem. E na verdade, tudo isso é um sistema só. Então, a Missão Integral visa despertar o homem, a igreja, para entender que todas essas questões, sejam elas de cunho pessoal, social, religioso, espiritual, são partes de um sistema que o sistema atual, seja ele capitalista, socialista, são sistemas humanos e falhos. Missão Integral não é um sistema político, né, mas acredita que quando o homem é afetado pelo reino, ele afeta o grupo. O grupo afetado pelo reino
ele afeta a sociedade. Então, é uma proposta de um estilo de vida. A missão integral visa isso. Eu queria que você pensasse isso comigo, porque o reino de Deus é como se fosse um novo sistema que suplantaria todos os sistemas e onde a vontade de Deus se estabelece. A teologia de missão integral é uma proposta ortodoxa. De nenhuma forma. Uma vez me falaram, até postaram, acho que não foi na nossa página mesmo, falando sobre a ideia da missão integral não ser teologia, porque, enfim, sua metodologia, aquela coisa não criou uma metodologia. Mas a proposta de missão integral não é criar uma nova metodologia. A proposta de missão integral é exatamente ser uma teologia de missão da praxis. Na teologia somos ortodoxos. Ou seja, a ortodoxia é aquilo que marca a missão integral. Todos os pressupostos, eu aconselho você a dar uma olhada no Pacto de Lausanne, que é esse documento que é a base para a missão integral. O Pacto de Lausanne, por exemplo, tem vários sites, você coloca no Google Pacto de Lausanne, você vai encontrar, por exemplo, no Monergismo, que é um site muito conhecido, um site extremamente ortodoxo, e que você pode encontrar. Eu tenho em PDF, se você quiser eu te mando, porque você vai encontrar ali no Pacto de Lausanne os principais pressupostos que é a base para a missão integral. Então, a teologia de missão integral é uma proposta ortodoxa que, na verdade, quer ampliar a missiologia da igreja. Ou seja, qual é a missão da igreja? Nós vivíamos e vivemos ainda muito a ideia da salvação da alma, e a gente avalia como que o homem precisa ter sua alma salva, e que no céu, ir para o céu e tal. E todas essas propostas estão coerentes, são corretas, porém não completas. Porque quando Jesus salva e quando a proposta do reino de Deus em salvando o homem, salvar a totalidade da criação, transformar o homem para que o homem experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Jesus o tempo todo fala sobre isso, fala sobre a justiça do reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Então, quando a gente olha esses textos, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando ali de comida, vestimenta e por aí vai. Então, veja bem, buscar o reino de Deus e a sua justiça é a proposta de missão integral. E nesse sentido, a gente vai esbarrar com Marx, a gente vai esbarrar com Adam Smith, a gente vai dialogar com o capitalismo, com o socialismo, com o comunismo, nós vamos dialogar com qualquer pensamento, qualquer, entre aspas, ideologia ou proposta de visão do homem. Como eu dizia anteriormente, é como se a gente estivesse numa sala, num bate-papo, conversando com todo mundo que fala a respeito do homem, que pensa a respeito do homem. Em alguns momentos você vai concordar, em outros momentos você vai discordar. Como se o comunismo dissesse alguma coisa, você dissesse assim, pô, legal, eu acho isso interessante, é verdade, o reino de Deus diz isso, a Bíblia diz isso, o Novo Testamento diz isso. Então nós concordamos. Então a gente esbarra o tempo todo com essas propostas. Então, o reino de Deus e missão integral visa resgatar esse conceito no sentido de que o homem entenda que, se convertendo, ele vai experimentar, a proposta da oração lá do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ele vai experimentar essa proposta de vida de buscar que a vontade de Deus seja feita tanto na terra como no céu. Essa é digamos, a proposta de missão integral. E quando a gente olha a missão integral, não deve ter nenhum tipo de preconceito, mas, na verdade, observar que é uma proposta bíblica e uma proposta que visa esse resgate da justiça no profetismo hebraico e também o resgate da ideia de reino de Deus nos evangelhos, que o tempo todo Jesus está pregando. Ou seja, segundo a proposta ainda do reino de Deus, quando a gente prega o reino de Deus e busca o reino de Deus, acredita-se em missão integral, que aí sim se estabelece paz, igualdade, responsabilidade moral, digamos, uma sociedade mais justa,
uma sociedade menos desigual, mais igualitária, solidária. Essa é a pregação da teologia de missão integral, né? Aqui ou ali, como eu disse, nós vamos esbarrar em pressupostos, sejam eles marxistas ou não, sejam eles capitalistas ou não. Então, o diálogo com o marxismo, ou com o capitalismo, ou com qualquer outro tipo de pensamento, é inevitável num mundo marcado por esse tipo de coisas. Ok? Então, isso é muito interessante nós pensarmos. Agora, nós não trabalhamos, e Missão Integral não trabalha com os pressupostos marxistas, a teoria, o quadro teórico ou o referencial teórico marxista, porque a teologia de missão integral é baseada simplesmente no que vem anterior ao marxismo. Vamos lembrar que o Novo Testamento, o Reino de Deus, o profetismo hebraico, todos eles são de fato, têm a sua existência muito anterior ao marxismo. Tá? E talvez para você que não sabe, o próprio Marx, ele vai falar sobre a experiência do Novo Testamento, da igreja primitiva, como uma experiência comunista. Uma pequena comuna, ele fala de experiências que deram certo, né, que de alguma forma produziram alguma coisa boa para a sociedade, ele vai usar isso como referência. Então, é interessantíssimo pensar nisso. Tá? Mas nós não, embora aqui ou ali Missão Integral possa dialogar com qualquer outra coisa, o marxismo não pode ser marxista, a teologia de missão integral, exatamente porque os seus pressupostos, o seu texto base é o Novo Testamento, seus referenciais são o Reino de Deus, o profetismo e a justiça, na ideia dos profetas hebreus. Então, de forma nenhuma, eles são iguais. Tá? O cristianismo, a própria ideia de Reino de Deus, vem antes de Marx, talvez algumas das suas ideias possam ter até tocado em Marx, embora o Marx, e o grande erro do Marx desenvolver uma sociedade ausente de Deus. Mas enfim, essa é uma outra questão, não quero falar de marxismo, a ideia é falar de teologia de missão integral. Tá? Eu queria, agora para encerrar esse vídeo, abrir aqui rapidamente, está aqui na minha frente o texto que nós chamamos, que é o Pacto de Lausanne. Né? O Pacto de Lausanne, eu tenho aqui em PDF, estou abrindo aqui, cadê? Para você poder se lembrar e buscar. Então, continuando, né, o vídeo deu um probleminha que eu consegui agora resolver. A gente, quando olha para o Pacto de Lausanne, né, eu estava falando sobre isso, eu estou aqui na minha frente. O Pacto de Lausanne, ele tem 15 pontos diferentes que tratam, eu vou só ler para vocês o título desses pontos, para você dar uma avaliada quais são os pressupostos desses pontos. Né? Primeiro, ele trata sobre o propósito de Deus, a autoridade e poder da Bíblia, onde ortodoxamente dá toda a autoridade à Bíblia como uma palavra de Deus, inspirada, inerrante, falível, etc. e tal. A unicidade e universalidade de Cristo, ou seja, trata exatamente de Cristo, como trata os pressupostos ortodoxos, natureza da evangelização, e aí entra a responsabilidade social da igreja, que é o outro ponto, né? onde de fato vai dizer para a gente que a evangelização e a ação social são duas coisas que não se dissociam, que fazem parte uma da outra. Então, a evangelização pressupõe que você vá cuidar da pessoa num ser integral. A grande frase de missão integral, a missão definida em Lausanne é que devemos anunciar o evangelho todo, ao homem todo e a todos os homens. Esse ao homem todo é um diferencial, porque embora se falasse assim, mas se pensava e se agia como que o homem tivesse só uma alma para ser salva naquele grande dia. Né? Ponto 6, a igreja e a evangelização. Ponto 7, a cooperação na evangelização. Ponto 8, esforços conjugados de igrejas na evangelização. Ponto 9, a urgência da tarefa evangelística. Ponto 10, a evangelização e cultura, como elas se entrelaçam. Educação e liderança, ponto 11. Ponto 12, conflito espiritual. Ponto 13, liberdade e perseguição. Ponto 14, o poder
do Espírito Santo, e ponto 15, o retorno de Cristo. São esses os pontos que se trata no Pacto de Lausanne. Eu queria que você lesse, observasse que tudo isso tem a ver com Bíblia. Quem assina esse livro são pessoas que são ortodoxas, são biblicamente ortodoxas, são teologicamente, melhor dizendo, ortodoxas, e biblicamente pessoas confiáveis. Mais ou menos trata disso, e missão integral, então, é mais ou menos uma junção disso tudo que eu estou dizendo. É claro que é muito mais, né? Eu recomendo para você ler o livro do René Padilha, está lá embaixo na minha bibliotecazinha, que é o que é missão integral. Esse é o livro base que muita gente tem usado e que é usado realmente como um referencial teórico básico de missão integral. Tem vários vídeos na internet, tem pessoas conhecidas que falam sobre missão integral, que são de missão integral, como Ariel Ramos, como Ed Renekiewicz, como Carlos Queiroz e como outros. Pessoas que trabalham com teologia de missão integral e que vêm como uma proposta, exatamente, eu gosto deles porque vem como uma proposta de teologia da praxis ou da prática. Então eu deixo esse vídeo aí, vamos dialogar, né? Coloque sua proposta aí, suas ideias, e leia o Pacto de Lausanne para poder, de alguma forma, a gente dialogar com todo respeito, com toda alegria. Espero ter contribuído e que a gente contribua para o crescimento um do outro. Valeu? Um grande abraço. Deus abençoe a todos.